A ideia desses projetos não é tanto, a gente está desculpa a expressão, levar fundo na candida do Nordeste, mas seria construir uma trincheira no Senado, para a gente segurar a onda, como já segurou com o pé do 160, ele vai voltar agora para a Câmara, porque ele conseguiu lá, passando 5 anos, mais de 5 anos lá do Senado, ele vai voltar para a Câmara, que é a Lei Geral das Religiões, que é também outra desgraça que também eu queria esse depoimento, né, de passar para poder a gente. E aí eu passo para. Eu vou complementar, já que a gente está em análise de conjuntura. Eu pensei que vocês iam trazer as demandas, mas já que é análise de conjuntura, eu quero fazer umas colocações aqui. Eu participei de uma atividade recentemente que reuniu 37 líderes de toda a América Latina, de 13 países da América Latina, para construir a nossa tarefa, e eram pessoas de diferentes setores, histórias de vida, tinha desde empresários, grandes empresários, até lideranças indígenas, bolivianas, da Guatemala, né? Enfim, era um público bem diverso, e a nossa tarefa era projetar cenários da democracia na América Latina nos próximos 15 anos, ou seja, como estaria a democracia na América Latina nos próximos 15 anos, em 2030. A gente lançou os cenários anteontem na Câmara, convidamos a maioria das entidades que pudesse participar disso, porque foi um evento interessante. Mas um dos cenários que a gente traçou, quer dizer, primeiro a gente considerou que esse não é futurologia, né? Então, alguns países estão próximos de certos cenários e outros de outros cenários. E às vezes dentro do mesmo país você tem a convergência dos 4 cenários acontecendo, como é o caso do Brasil, que é um país continental. Então, um primeiro cenário era a democracia em transformação, democracia e mobilização, o terceiro, transformação, mobilização, a democracia em tensão e a democracia em agonia. Esse quarto cenário, que é o mais distópico de todos, né, que é a democracia em agonia, é aquele em que o Estado foi tomado por todas as forças, por todas as redes criminosas, por narcotráfico, se transformou num narco-Estado, todas as máfias, as milícias, as máfias constituídas pelas igrejas fundamentalistas em relação com outras. Então, é a democracia completamente em agonia, com o espaço da participação popular, da representação, o diálogo entre a representação e a participação reduzidos drasticamente, os índices de violência, as liberdades reduzidas. Bom, por que eu estou trazendo isso aqui? O Brasil, como sendo um país continental, nós temos esses 4 cenários acontecendo simultaneamente. Nós temos uma democracia em transformação, uma democracia em tensão, uma democracia em mobilização e uma democracia em agonia. Tudo acontecendo simultaneamente aqui. Se a gente pensa em termos da União, nós temos um cenário. Se nós pensamos em alguns estados, como por exemplo o Acre, Rondônia, nós temos um outro cenário de democracia. Se a gente pensa no Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia e por aí vai. Isso para dizer que a situação que a gente está vivendo é uma situação muito, muito complexa. A gente nunca viveu tanta complexidade política para bem e para mal, né? E por isso é importante essa atividade aqui, fundamental, né? A gente sentar para conversar como é que a gente vai se conduzir com as suas narrativas que a gente vai disputar num cenário tão complexo, em que tem lutas que são lutas específicas, batalhas específicas, por exemplo, a batalha das mulheres pelos seus direitos sexuais e reprodutivos, né? A luta pela equidade de gênero, pela inserção das mulheres em mais espaços de poder, a luta pela legalização da interrupção segura da gravidez indesejada. Quer dizer, nós temos as lutas específicas do movimento negro contra o extermínio da juventude negra, as forças de segurança utilizadas hoje para reprimir, com a desculpa da guerra às drogas, para reprimir e encarcerar a juventude negra, pobre no país. Nós temos as lutas dos homossexuais, da comunidade LGBT, por mais direitos, por inserir no espaço da cidadania, garantir o casamento civil igualitário, a criminalização da homofobia, a lei de identidade de gênero das pessoas transexuais. Nós temos uma pulverização de lutas e nós temos ao mesmo tempo uma luta maior, que é a luta pelo espaço democrático, a garantia do espaço democrático. E em se tratando do Brasil, a luta por conquistas feitas com a Constituição de 88, que estão ameaçadas por uma polarização exacerbada e por uma emergência com muita força da extrema-direita no Brasil. Então, é um cenário muito complexo, e se mexer nesse cenário e dialogar com tantas frentes de lutas
e frentes de lutas que não são necessariamente colaborativas ou não se enxergam como parceiras, é muito difícil. Eu tento, nesse cenário, construir esses espaços comuns, me deslocar como mandato, como representação, fazendo um trabalho de articular a democracia representativa, ou seja, os 145 mil votos que me foram conferidos, com a democracia participativa, estimular a participação das pessoas, eu tento o máximo possível com diferentes frentes. Então, eu estou ligado a redes formais, conhecidas como a rede de ação pela sustentabilidade, que é a RAPS, que é uma rede mais liberal, tocada por empresários paulistas, por Guilherme Leal, que iniciou esse movimento, que estão preocupados com a gestão pública, com a sustentabilidade, né? Eu estou tanto para não dizer que eu sou, por ser um cara ligado ao Partido Socialista e um cara com formação de esquerda, dizer que eu não dialogo com esse setor da sociedade, que é o setor mais liberal. Eu estou lá na RAPS, eu estou na RTP, que é a Rede de Transformação Pública, eu estou ligado ao Fora do Eixo, o coletivo Fora do Eixo, que pensa novos instrumentos de comunicação, democratização dos meios de comunicação, como partilhar, né, os meios de produção de sentido, de produção de mensagem de maneira mais democrática com a sociedade, como contrapor discursos da grande mídia, que são discursos muitas vezes estigmatizadores e contrários. Eu estou ligado ao coletivo de terreiros, de povos de terreiros, aos novos movimentos LGBTs, que não é só a BGLT, enfim, para tentar construir uma ponte entre esses diferentes movimentos e dar um sentido à nossa jornada, porque estamos todos meio sem sentido, essa é a verdade, sentido que eu digo, sem direção, essa é a verdade. Estamos vivendo um momento complicadíssimo no país, em que a presidenta que foi eleita democraticamente, né, está sendo contestada por forças que estão querendo sequestrar o debate sobre a corrupção e tomando para si e preenchendo esse significante da corrupção com os seus sentidos. Então, na esteira do questionamento público sobre o envolvimento de pessoas do PT, não, tudo bem. Na esteira do questionamento público sobre o envolvimento de pessoas do PT em escândalos de corrupção, e esse envolvimento que é inegável, porque pessoas do partido se envolveram mesmo, meteram a mão no dinheiro público, essa é a verdade. Na esteira disso, os meios de comunicação que sempre pertenceram a determinadas famílias, que sempre dominaram a produção de sentido, né? sempre dominaram o discurso público sobre como a gente enxerga o país, estenderam isso a toda a esquerda, a todo o campo da esquerda. O eleitor do PT, a pessoa que votou nos parlamentares do PT que votaram na presidenta Dilma, não são criminosas. Não são criminosas, elas não meteram a mão em dinheiro público. Elas não sancionam a corrupção. Elas votaram em pessoas em que elas acreditaram. Mas o discurso está tão acirrado e a maneira como ele está sendo colocado publicamente é tão desonesto que hoje uma pessoa tem vergonha de dizer que votou no PT. Porque a pessoa que votou no PT é xingada nas ruas como se ela fosse ladra. E a gente precisa reagir a isso, porque isso atenta contra direitos políticos que são nossos. Mas essa situação, ela está aí, ela é concreta. Ela foi estendida a um campo progressista, ao campo de esquerda, a pecha de corrupção. Isso tornou a coisa bastante complicada, porque deu espaço para os grupos fascistas de extrema-direita se colocarem agora sem medo. Claro que com a facilidade que as novas tecnologias da comunicação e da informação trouxeram. As novas tecnologias foram importantes, elas fizeram impacto na esfera pública, reconfiguraram a esfera pública, deram voz a grupos que não tinham voz, permitiram a expressão de segmentos da sociedade que não tinham expressão, mas também nesse movimento deu vozes a organizações e pessoas assustadoras que atentam contra a própria democracia e contra a liberdade alheia. Então, os racistas hoje falam claramente contra os direitos da população afrodescendente e contra as reivindicações da população afrodescendente, então se colocam claramente contra as cotas, né, com o discurso da meritocracia, de que quem tem que ocupar o serviço público é a universidade e é quem tem mais competência, né, como se as pessoas, a posição social, a posição do sujeito não intervisse nas oportunidades que nos são dadas. Eles se colocam claramente contra o direito das mulheres e a equidade de gênero,
né? Nada disso, a sociedade é da dominação masculina mesmo, as mulheres são naturalmente inferiores aos homens, esse é o discurso deles. Se colocam contra os direitos de LGBTs, se colocam contra políticas do Estado de transferência de renda. Então o Estado tem que ser mínimo, porque o mercado é livre, se estabeleça no mercado quem pode. Quer dizer, o Estado é mínimo para políticas sociais, mas o Estado nunca é mínimo para transferência de recursos do Estado para eles, por exemplo, através do que esse governo tem feito, que é dar metade do orçamento para juros e amortizações da dívida pública, que é, na verdade, sustentar o sistema financeiro. Porque em meio a uma crise, o Bradesco e o Itaú apresentaram lucros obscenos. Então, no meio de uma crise que estamos vivendo, econômica mundial, que não é só brasileira, a crise das commodities, a queda do crescimento da China que afetou o mundo inteiro, no meio dessa crise inteira, quem é que não deixou de lucrar? Os bancos. Os bancos e o mercado financeiro, com seus lucros obscenos. Então, quando se trata de parasitar o Estado para transferir os nossos recursos para eles, o Estado não é mínimo. Mas quando se trata de políticas sociais, de enfrentamento da desigualdade social, para a afirmação de direitos de populações e segmentos que estão expulsos da comunidade, aí sim o Estado tem que ser mínimo. Aí aparece o discurso do Estado mínimo, o discurso da meritocracia. Então, esse é um momento delicado, muito delicado. Como articular essas lutas? Como trazer essas reivindicações específicas, essas batalhas que cada grupo está travando? O Ivani aqui travando essa batalha com a caminhada em torno da liberdade religiosa. Como trazer essa luta e articular essa luta com outras lutas? Como a gente deixar de lado, nesse momento, esse é o desafio, as particularidades em nome do espaço comum, daquilo que a gente quer comum. Esse é o grande desafio nesse momento que a gente está vivendo. Como a gente vai batalhar as narrativas, como a gente vai disputar as narrativas, já que a gente não tem dinheiro para comprar tempo na Bandeirante, no SBT e na Record, que são as 3 televisões que mais vendem espaço para igrejas neopentecostais fundamentalistas. Como é que a gente vai usar criativamente os meios que nos são disponíveis, que são as redes sociais? E ao mesmo tempo, como ficar atento à tentativa de controlar as redes sociais? Porque há uma tentativa de controlar as redes sociais. A gente travou essa batalha duramente durante o debate em torno do Marco Civil da internet. E agora há vários projetos de lei, depois da aprovação do Marco Civil, vários projetos de lei colocados por essas bancadas, tentando restringir o espaço da liberdade da internet. E como ao mesmo tempo manter o espaço da liberdade da internet e enfrentar os grupos fascistas que atuam na internet contra os nossos direitos, né? Como equilibrar esse discurso, como enfrentá-los, como articular forças no Ministério Público, na Defensoria Pública e no Judiciário que já estão tomados por figuras que representam essas forças conservadoras lá também, né? Porque o relato do Elianildo, o relato de Elianildo é verdadeiro, quer dizer, há uma associação de juízes católicos. Dá para acreditar nisso? Quer dizer, o juiz está encarregado de fazer justiça e ser o mais neutro possível numa república, num Estado democrático de direito republicano, se associa com outros juízes para defender, na verdade, os valores de uma religião num Estado que deveria ser laico, num Estado que deveria ser plurireligioso. Do jurista do Evangelho, você tem desembargador, membro do MP, dirigente de defensoria pública, do evento. Exatamente. Então, como é que a gente articula pessoas nessas instituições? Como é que a gente vai trazer essas pessoas e fazer com que elas também deixem um pouco sua agenda individual, corporativista? A gente está vendo agora o judiciário todo organizado lá, mas para reclamar pelo seu dinheiro. Não para reclamar por uma agenda comum, republicana, democrática. Eles pouco se engajam nisso, né? Como convencer o nosso vizinho de que a reacionariedade penal não é um caminho para enfrentamento da violência? Como contrapor o bombardeio que ele tem pela Rede Globo, pela Record, pelo SBT, no seu jornalismo, que de fato responsabiliza pela criminalidade urbana o jovem pobre mesmo? Como enfrentar isso, né? É uma luta difícil, assim, e eu venho tentando, na medida do possível, fazer isso. Eu já estou concluindo. Na medida do possível, fazer isso através do mandato. Não é fácil, porque nem sempre as pessoas compreendem essa estratégia de diálogo com diferentes grupos e de tocar essas pautas coletivamente. Então tem gente no meio da comunidade progressista, vou chamar assim, que reúne todos esses grupos, que me acusa, mas
ele não tem que tocar a pauta das mulheres, porque ele é mulher, ele não é mulher, ele é homem. Peraí, a bancada feminina lá, além de reduzida, ela é composta de mulheres que não é por causa da identidade de gênero dessas mulheres que elas se colocam necessariamente ao lado das lutas históricas das feministas. Então a gente tem que ter sensibilidade para isso. Não estou querendo usurpar o protagonismo das mulheres, mas não tem outra pessoa que possa, legislativamente, em termos de democracia representativa, colocar os projetos de lei. A Gabriela Leite, que morreu, tinha uma dificuldade enorme de encontrar alguém que colocasse o projeto de legalização da prostituição. Esse projeto, aparentemente dito assim, parece um projeto banal, supérfluo, desnecessário, ou como algumas feministas dizem, como assim? A prostituição, nós consideramos a prostituição um problema, então não tem que colocar um projeto para regulamentar a prostituição. E aí eu digo, olha, enquanto você considerar conceitualmente a prostituição um problema, porque você acha que a prostituição é um derivado do patriarcalismo e das sociedades capitalistas, da dominação masculina, as mulheres estão concretamente se prostituindo e sujeitas à violência sexual, ao tráfico humano, elas estão impedidas de ter acesso à saúde reprodutiva, porque não há regulamentação. Então, dá para você deixar pelo menos essa discussão de lado e a gente discutir a abolição da prostituição num outro momento e pensar em lutas concretas que tem a ver com o empoderamento da mulher, com o acesso da mulher à política de saúde e à política de segurança e à renda, enfim. Outros me acusam de, ele não... você defende o Estado laico e está defendendo o povo do candomblé? Que contradição é essa? Laicidade do Estado não pressupõe defender o povo do candomblé, porque o povo do candomblé é religião. Se é religião e o Estado é laico, não tem que ter nenhuma religião. E eu falo, peraí, eu não estou dizendo que os valores da República Democrática da Constituição têm que se nortear a partir dos dogmas e valores espirituais das religiões de matriz africana. Quando eu me coloco ao lado das religiões é porque elas são violadas no seu direito à crença. Defender o Estado laico é defender, em última instância, o direito tanto da pessoa de religião africana se expressar a sua fé, quanto o ateu. Liberdade laica. Exatamente. Então, às vezes, dentro do nosso campo progressista, as pessoas não compreendem esse movimento, mas a gente vem travando esse movimento. E dia 8 de outubro vai acontecer em São Paulo. A gente está se pensando na data que vai acontecer no Rio de Janeiro, mas vai acontecer em São Paulo. Então, quem puder ir, eu posso colocar em contato o lançamento da Frente Povo Sem Medo, que é reunir toda essa galera, todo mundo que é progressista, todos nós que acreditamos nas conquistas da Constituição Cidadã de 88, que queremos um Estado laico, democrático de direito, livre de esquemas de corrupção, livre dessas estruturas mafiosas, sejam elas as milícias, sejam elas o narcotráfico, sejam elas as igrejas neopentecostais, fundamentalistas. Quer dizer, como a gente vai enfrentar isso e garantir? Quem puxou essa frente Brasil Sem Medo foi o MTST, que é o movimento dos sem-tetos, que é o Guilherme Boulos que toca esse movimento em São Paulo, mas está reunindo todo mundo, da Marcha da Maconha ao movimento dos ciclistas, que demandam por uma outra apropriação da cidade, o movimento LGBT na sua diversidade, o povo de santo, estamos todos frente Brasil Sem Medo, para disputar não só as nossas conquistas, mas disputar também esse governo que está aí. Porque esse governo tem cedido demais às forças conservadoras. E a gente quer mostrar, olha, tem uma força do lado de cá também, para a qual você tem que olhar, a qual você tem que ceder. Então, eu acho que essa é uma maneira da gente concretizar um pouco o que o Ivani falou. São espaços de interação. Então, essa frente vai ser um espaço e existem outros espaços. A Cristina sabe disso, tem um conselho do mandato. E o conselho está aberto. Quem mais pessoas quiserem entrar no conselho, elas podem ir para as reuniões do conselho, que são reuniões como essa aqui, só que com diferentes pessoas da sociedade e onde essas demandas são articuladas, né? Então, tem pessoas do Ministério Público, tem as pessoas da cultura que militam o Procultura, que é o projeto de lei que está lá, que democratiza os recursos da cultura e amplia. Tem as feministas, o movimento LGBT está presente.
um movimento pela cidade, quer dizer, tem todo tipo de representação no meu conselho e quem quiser entrar é só falar comigo, porque esse é um espaço de você participar diretamente de um mandato que você pode ter votado ou não, mas que você quer participar, entendeu? E outros espaços são as redes sociais. A gente não pode desprezar esses espaços. Então nós temos que cada vez mais nos articular nesse fórum aí. Ou através das páginas, das nossas páginas, ou criando grupos mesmo. Então se a gente puder criar grupos no Facebook em que a gente possa interagir, agora dialogar mesmo, né? Porque não é xingamento, né? A gente tem que cada vez mais banir as pessoas que não conseguem dialogar, que não conseguem espaço entrar no insulto, no xingamento nas redes sociais. Então é isso, assim, em termos de... Eu queria fazer uma pergunta. Só um instantinho, não, porque a gente tem pessoas para falar ainda, vocês já falaram 2 ou 3 vezes. Por favor. Rafael. Eu só quero falar que tem uma grande convergência se o Rafael não achar ruim ou se tiver com pressa. Não. Posso então? Porque eu tinha feito quando o Helenildo me convidou para participar aqui do encontro, eu não sabia bem qual era o espírito que estava regendo a proposta aqui dessa manhã. Então eu fiz uma proposta, Helenildo, que era, e eu vou apresentá-la de modo mais sistemático aqui, tá? Que tem a ver, é muito convergente com o que o Jean estava dizendo aí, que tem a ver com o enfrentamento do mundo. E aí na sua fala eu fiquei pensando em outras 2 coisas também que tem a ver com isso, né? E aí eu trouxe um trabalho da década de 90, né, mais precisamente de 97, que é o Debate no NER, que é uma publicação lá da URGS, da Federal do Rio Grande do Sul. E aí o Ari Pedro Ouro, ele publicou esse artigo, Neopentecostais e Afro-Brasileiros, quem vencerá essa guerra? Porque naquele momento ainda não se falava ainda de intolerância religiosa, né? Então, no campo, pelo menos, acadêmico, se tratava de uma guerra santa que estava sendo anunciada, né? E aí a Cecília Maris, porque é Debate no NER, que eu sempre tenho um artigo que abre e os comentaristas desse artigo, né? E a Cecília Maris, que é aqui do Rio, da UERJ, apresentou uma contrapartida ao artigo do Ari Pedro Ouro, dizendo o seguinte: o Ari Pedro Ouro dizia no artigo, a questão central dele é que os afro eram desmobilizados politicamente, desorganizados politicamente, e que em razão disso se tinha uma grande dificuldade deles atuarem e terem visibilidade nessa cena política, tá? E aí a Cecília Maris, de modo muito consistente e interessante também, dentro dessa seara acadêmica, elabora então um contraponto que ela diz o seguinte: não, mas não vamos olhar pelo vazio, né? Pensando então que não são organizados politicamente porque não tem uma centralidade ou que não estão interessados na política, mas porque eles têm uma pauta que é diferente das tradições, digamos assim, universalistas, né, que então demandam esse tipo de atuação no campo político porque tem interesses em se universalizar, em dominar, né? Bacana. Mas o que a gente foi acompanhando e a gente buscando nos registros históricos também, os religiosos matrizes africanos estão organizados politicamente de um jeito que não é uma organização centrada como se tem como referência, por exemplo, dos evangélicos, né? Mas tem atuado na política, pelo menos desde a década de 70, a gente tem registros disso, se colocando, buscando legitimidade na sociedade, sobretudo a partir de uma pauta da cultura, né? Mas é dos jogos de visibilidade e invisibilidade que eu quero mais tratar para falar do medo, porque a partir aí dos anos 2000, sobretudo metade dos anos 2000 para frente, a gente começa a observar, ter visibilidade, digamos assim, essa organização dos religiosos matriz africana na política, né? Depois eu vou terminar com algumas imagens para a gente não sair para baixo, mas assim, um pouco para dar uma visualidade legal. Mas para falar desses medos, né, que a gente vem elaborando em termos assim, teóricos, né, que são os medos sociais que lá na década de 60 o Wright Mills já falava dele. Aí nessa pauta LGBT, ou agora mais para pensar os fundamentalistas religiosos, a gente fala do pânico moral, que são justamente essas organizações, os mecanismos que são acionados
em momentos em que há uma mudança social em curso e que a sociedade se sente um pouco num caos, sem a referência do que apontará essa mudança, né? E em razão disso começam alguns discursos do medo e do pânico a emergirem. Então eles estão falando de ditadura gaysista, por exemplo, né? Do fundamentalismo homossexual, e a gente entrevistou o Bolsonaro para pesquisa e ele produziu um material, esse panfleto, por exemplo, né? Onde ele vai trabalhando além do medo com a retorção dos argumentos. Então, só para citar uma das coisas, que não ficou inteiro aqui, mas ele vai dizer aqui na fala desse aqui da pedofilia, né, ligando a homossexualidade à pedofilia, dizendo então, o Luiz Motti, né? Onde ele supostamente disse isso. Supostamente. Ele não disse isso. Supostamente disse isso. Só um parênteses assim, Cristina, o Bolsonaro, a quadrilha Bolsonaro, é das expressões políticas com mais organização nas redes sociais. Eles têm um verdadeiro exército de informação, de destruição de reputação na rede social. Eu fico impressionado, assim. Nós já fizemos várias ações na Polícia Federal, já apresentamos vários elementos, mas a polícia não consegue provar a relação desses grupos com eles. São articulações, eu sei que são muito poderosas. Assim, a gente pode pensar, as duas frases ali que estão nesse panfleto são fatos. A gente acompanhou a audiência pública, o André falou aquilo, o André Lázaro, mas você está chamando a atenção para uma coisa mais grave ainda, que é, além da retorção do argumento, é mentira, né, que está sendo veiculada no espaço público. Mas a frase, para consolidar essa ideia de homossexualidade e pedofilia, ele diz, que o Luiz Motti teria dito: nos últimos 36 anos de prática homoerótica, calculei que devo ter transado com mais ou menos 500 homens diferentes. No meu caso, para dizer a verdade, se eu pudesse escolher livremente, o que eu queria mesmo não era um homem, e sim um meninão. Quer dizer, ele apresenta uma fala dessa e outras, né? No plano nacional LGBT, está lá no plano, né? Garantir a segurança em áreas frequentadas pela população LGBT com grupos de policiais especializados, sobretudo nas quais há grande incidência de discriminação e violência. No panfleto que ele elabora, trabalhando pela retorção, essa ambiguidade, ele coloca: garantir a segurança em áreas frequentadas pela população LGBT com grupos de policiais especializados, criação de batalhões policiais gays nos estádios B-gay, tá? Outra, que é estabelecer a política pública para assegurar o respeito à orientação sexual e identidade de gênero nas casas estudantis mantidas pelo poder público e pela iniciativa privada. Ele resume isso na criação de uma república gay, né? Mudar a metodologia de atendimento pedagógico em carceragem visando proporcionar melhor adaptação da população LGBT. E ele diz também da produção de um presídio especial para a população LGBT. Tá? Então, trabalhando com esses argumentos, né, vão retorcendo e promovendo a ideia de que é uma afirmação de um grupo pela negação do outro, toda essa retorção. E a Damares Alves, que é secretária da Frente Parlamentar Evangélica, deu um depoimento para a gente na pesquisa que era o seguinte, né, nós fizemos uma pesquisa e ninguém fala disso. A união homossexual não é duradoura. Não existe um número muito grande de homossexuais que vivem mais de 15, 20 anos juntos. Eles mudam muito de parceiro. Esse é o argumento, é um argumento científico, porque eles têm toda uma elaboração de que supostamente o homossexual, na sua natureza, ele troca de parceiro com mais frequência que o hétero. É da natureza dele a insatisfação, é da natureza dele estar lá, é direito dele, ele é homo, ele faz o que ele quiser. Aí nós provamos que, se a gente aprovasse o casamento no Brasil, nós estaríamos lotando os tribunais com um número muito grande de divórcios que viriam por conta disso, de ação, de pensão, divisão de bens, de guarda de filhos. Nós entendemos que a criança ficaria muito instável. Com quem ficaria essa criança? Então nós temos provas disso, nós temos dados sobre isso. Então, quando nós questionamos o casamento, nós questionamos por esse lado. Para finalizar o show, né, que a gente fez várias entrevistas com parlamentares, inclusive com a Marta Suplicy também, com o Jean, que colaborou no livro, belamente também, e o Marco Feliciano, nessa de que tem uma grande conspiração, né, operando pelo medo, ele vai dizer: já como parlamentar, a nossa briga aqui tem sido terrível, porque, como eu represento um segmento de luta única e exclusivamente pela família, porque a família é a base da sociedade, né, nós vivemos hoje no mundo da influência da ONU, que quer mandar nos governos. E nós sabemos o pensamento da ONU, desde 60 para cá, da Revolução Sexual. Há um pensamento dos intelectuais
que há uma explosão demográfica incontida e isso deve levar à falência do planeta por causa das reservas naturais que estão se extinguindo. E isso é o que eles apelam. Em função disso, houve uma união entre vários militantes de vários segmentos, a começar pelas feministas, as abortistas, o pessoal do grupo LGBT, e se uniram para que a família seja atingida, tá? Então, veja o grau a ideia desses projetos não é tanto, a gente está desculpa a expressão, levar fundo no Nordeste, mas seria construir uma trincheira no Senado, para a gente segurar a onda, como já segurou com o pé do 160, ele vai voltar agora para a Câmara, porque não conseguiu lá passar uns 5 anos, mais de 5 anos lá do Senado, ele vai voltar para a Câmara, que é a Lei Geral das Religiões, que é também outra desgraça que também eu queria esse depoimento, né, de passar para poder a gente. E aí eu passo para eu vou complementar, já que a gente está em análise de conjuntura, eu pensei que vocês iam trazer as demandas, mas já que é análise de conjuntura, eu quero fazer umas colocações aqui. Eu participei de uma atividade recentemente que reuniu 37 líderes de toda a América Latina, de 13 países da América Latina, para construir a nossa tarefa, e eram pessoas de diferentes setores, histórias de vida, tinha desde empresários, grandes empresários até lideranças indígenas bolivianas, da Guatemala, né? Enfim, era um público bem diverso, e a nossa tarefa era projetar cenários da democracia na América Latina nos próximos 15 anos, ou seja, como estaria a democracia na América Latina nos próximos 15 anos, em 2030. A gente lançou os cenários anteontem na Câmara, convidamos a maioria das entidades que pudesse participar disso, porque foi um evento interessante. Mas um dos cenários que a gente traçou, quer dizer, primeiro a gente considerou que esse não é futurologia, né? Então, alguns países estão próximos de certos cenários e outros de outros cenários. E às vezes dentro do mesmo país você tem a convergência dos 4 cenários acontecendo, como é o caso do Brasil, que é um país continental. Então, um primeiro cenário era a democracia em transformação, democracia e mobilização, o terceiro, transformação, mobilização, a democracia em tensão e a democracia em agonia. Esse quarto cenário, que é o mais distópico de todos, né, que é a democracia em agonia, é aquele em que o Estado foi tomado por todas as forças, por todas as redes criminosas, por narcotráfico, se transformou num narco-Estado, todas as máfias, as milícias, as máfias constituídas pelas igrejas fundamentalistas em relação com outras. Então, é a democracia completamente em agonia, com o espaço da participação popular, da representação, o diálogo entre a representação e a participação reduzidos drasticamente, os índices de violência, as liberdades reduzidas. Bom, por que eu estou trazendo isso aqui? O Brasil, como sendo um país continental, nós temos esses 4 cenários acontecendo simultaneamente. Nós temos uma democracia em transformação, uma democracia em tensão, uma democracia em mobilização e uma democracia em agonia. Tudo acontecendo simultaneamente aqui. Se a gente pensa em termos da União, nós temos um cenário. Se nós pensamos em alguns estados, como por exemplo o Acre, Rondônia, nós temos um outro cenário de democracia. Se a gente pensa no Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia e por aí vai. Isso para dizer que a situação que a gente está vivendo é uma situação muito, muito complexa. A gente nunca viveu tanta complexidade política para bem e para mal, né? E por isso é importante essa atividade aqui, fundamental, né? A gente sentar para conversar como é que a gente vai se conduzir com as suas narrativas que a gente vai disputar num cenário tão complexo, em que tem lutas que são lutas específicas, batalhas específicas, por exemplo, a batalha das mulheres pelos seus direitos sexuais e reprodutivos, né? A luta pela equidade de gênero, pela inserção das mulheres em mais espaços de poder, a luta pela legalização da interrupção segura da gravidez indesejada. Quer dizer, nós temos as lutas específicas do movimento negro contra o extermínio da juventude negra, as forças de segurança utilizadas hoje para reprimir, com a desculpa da guerra às drogas, para reprimir e encarcerar a juventude negra, pobre no país. Nós temos as lutas dos homossexuais, da comunidade LGBT, por mais direitos, por inserir no espaço da cidadania, garantir o casamento civil igualitário, a criminalização da homofobia, a lei de identidade de gênero das pessoas transexuais. Nós temos uma pulverização de lutas
e nós temos ao mesmo tempo uma luta maior, que é a luta pelo espaço democrático, a garantia do espaço democrático. E em se tratando do Brasil, a luta por conquistas feitas com a Constituição de 88, que estão ameaçadas por uma polarização exacerbada e por uma emergência com muita força da extrema-direita no Brasil. Então, é um cenário muito complexo, e se mexer nesse cenário e dialogar com tantas frentes de lutas, e frentes de lutas que não são necessariamente colaborativas ou não se enxergam como parceiras, é muito difícil. Eu tento, nesse cenário, construir esses espaços comuns, me deslocar como mandato, como representação, fazendo um trabalho de articular a democracia representativa, ou seja, os 145 mil votos que me foram conferidos, com a democracia participativa, estimular a participação das pessoas. Eu tento o máximo possível com diferentes frentes. Então, eu estou ligado a redes formais, conhecidas como a rede de ação pela sustentabilidade, que é a RAPS, que é uma rede mais liberal, tocada por empresários paulistas, por Guilherme Leal, que iniciou esse movimento, que estão preocupados com a gestão pública, com a sustentabilidade, né? Eu estou tanto para não dizer que eu sou, por ser um cara ligado ao Partido Socialista e um cara com formação de esquerda, dizer que eu não dialogo com esse setor da sociedade, que é o setor mais liberal. Eu estou lá na RAPS, eu estou na RTP, que é a Rede de Transformação Pública, eu estou ligado ao Fora do Eixo, o coletivo Fora do Eixo, que pensa novos instrumentos de comunicação, democratização dos meios de comunicação, como partilhar, né, os meios de produção de sentido, de produção de mensagem de maneira mais democrática com a sociedade, como contrapor discursos da grande mídia, que são discursos muitas vezes estigmatizadores e contrários. Eu estou ligado ao coletivo de terreiros, de povos de terreiros, aos novos movimentos LGBTs, que não é só a BGLT, enfim, para tentar construir uma ponte entre esses diferentes movimentos e dar um sentido à nossa jornada, porque estamos todos meio sem sentido, essa é a verdade, sentido que eu digo, sem direção, essa é a verdade. Estamos vivendo um momento complicadíssimo no país, em que a presidenta que foi eleita democraticamente, né, está sendo contestada por forças que estão querendo sequestrar o debate sobre a corrupção e tomando para si e preenchendo esse significante da corrupção com os seus sentidos. Então, na esteira do questionamento público sobre o envolvimento de pessoas do PT, Não, tudo bem. Na esteira do questionamento público sobre o envolvimento de pessoas do PT em escândalos de corrupção, e esse envolvimento que é inegável, porque pessoas do partido se envolveram mesmo, meteram a mão no dinheiro público, essa é a verdade. Na esteira disso, os meios de comunicação que sempre pertenceram a determinadas famílias, que sempre dominaram a produção de sentido, né? sempre dominaram o discurso público sobre como a gente enxerga o país, estenderam isso a toda a esquerda, a todo o campo da esquerda. O eleitor do PT, a pessoa que votou nos parlamentares do PT que votaram na presidenta Dilma, não são criminosas. Não são criminosas, elas não meteram a mão em dinheiro público. Elas não sancionam a corrupção. Elas votaram em pessoas em que elas acreditaram. Mas o discurso está tão acirrado e a maneira como ele está sendo colocado publicamente é tão desonesto que hoje uma pessoa tem vergonha de dizer que votou no PT. Porque a pessoa que votou no PT é xingada nas ruas como se ela fosse ladra. E a gente precisa reagir a isso, porque isso atenta contra direitos políticos que são nossos. Mas essa situação, ela está aí, ela é concreta. Ela foi estendida a um campo progressista, ao campo de esquerda, a pecha de corrupção. Isso tornou a coisa bastante complicada, porque deu espaço para os grupos fascistas de extrema-direita se colocarem agora sem medo. Claro que com a facilidade que as novas tecnologias da comunicação e da informação trouxeram. As novas tecnologias foram importantes, elas fizeram um impacto na esfera pública, reconfiguraram a esfera pública, deram voz a grupos que não tinham voz, permitiram a expressão de segmentos da sociedade que não tinham expressão, mas também nesse movimento deu vozes a organizações e pessoas assustadoras que atentam contra a própria democracia e contra a liberdade alheia. Então, os racistas hoje falam claramente
contra os direitos da população afrodescendente e contra as reivindicações da população afrodescendente. Então se colocam claramente contra as cotas, né, com o discurso da meritocracia, de que quem tem que ocupar o serviço público é a universidade e é quem tem mais competência, né, como se as pessoas, a posição social, a posição do sujeito não intervisse nas oportunidades que nos são dadas. Eles se colocam claramente contra o direito das mulheres e a equidade de gênero, né? Nada disso, a sociedade é da dominação masculina mesmo, as mulheres são naturalmente inferiores aos homens, esse é o discurso deles. Se colocam contra os direitos de LGBTs, se colocam contra políticas do Estado de transferência de renda. Então o Estado tem que ser mínimo, porque o mercado é livre, se estabeleça no mercado quem pode. Quer dizer, o Estado é mínimo para políticas sociais, mas o Estado nunca é mínimo para transferência de recursos do Estado para eles, por exemplo, através do que esse governo tem feito, que é dar metade do orçamento para juros e amortizações da dívida pública, que é, na verdade, sustentar o sistema financeiro. Porque em meio a uma crise, o Bradesco e o Itaú apresentaram lucros obscenos. Então, no meio de uma crise que estamos vivendo, econômica mundial, que não é só brasileira, a crise das commodities, a queda do crescimento da China que afetou o mundo inteiro, no meio dessa crise inteira, quem é que não deixou de lucrar? Os bancos. Os bancos e o mercado financeiro, com seus lucros obscenos. Então, quando se trata de parasitar o Estado para transferir os nossos recursos para eles, o Estado não é mínimo. Mas quando se trata de políticas sociais, de enfrentamento da desigualdade social, para a afirmação de direitos de populações e segmentos que estão expulsos da comunidade, aí sim o Estado tem que ser mínimo. Aí aparece o discurso do Estado mínimo, o discurso da meritocracia. Então, esse é um momento delicado, muito delicado. Como articular essas lutas? Como trazer essas reivindicações específicas, essas batalhas que cada grupo está travando? O Ivani aqui travando essa batalha com a caminhada em torno da liberdade religiosa. Como trazer essa luta e articular essa luta com outras lutas? Como a gente deixar de lado, nesse momento, esse é o desafio, as particularidades em nome do espaço comum, daquilo que a gente quer comum. Esse é o grande desafio nesse momento que a gente está vivendo. Como a gente vai batalhar as narrativas, como a gente vai disputar as narrativas, já que a gente não tem dinheiro para comprar tempo na Bandeirante, no SBT e na Record, que são as 3 televisões que mais vendem espaço para igrejas neopentecostais fundamentalistas. Como é que a gente vai usar criativamente os meios que nos são disponíveis, que são as redes sociais? E ao mesmo tempo, como ficar atento à tentativa de controlar as redes sociais? Porque há uma tentativa de controlar as redes sociais. A gente travou essa batalha duramente durante o debate do Marco Civil da internet. E agora há vários projetos de lei, depois da aprovação do Marco Civil, vários projetos de lei colocados por essas bancadas, tentando restringir o espaço da liberdade da internet. E como ao mesmo tempo manter o espaço da liberdade da internet e enfrentar os grupos fascistas que atuam na internet contra os nossos direitos, né? Como equilibrar esse discurso, como enfrentá-los, como articular forças no Ministério Público, na Defensoria Pública e no Judiciário que já estão tomados por figuras que representam essas forças conservadoras lá também, né? Porque o relato do Elianildo, o relato de Elianildo é verdadeiro, quer dizer, há uma associação de juízes católicos. Dá para acreditar nisso? Quer dizer, o juiz está encarregado de fazer justiça e ser o mais neutro possível numa república, num Estado democrático de direito republicano, se associa com outros juízes para defender, na verdade, os valores de uma religião num Estado que deveria ser laico, num Estado que deveria ser plurireligioso. Do jurista do Evangelho, você tem desembargador, membro do MP, dirigente de defensoria pública, do evento. Exatamente. Então, como é que a gente articula pessoas nessas instituições? Como é que a gente vai trazer essas pessoas e fazer com que elas também deixem um pouco sua agenda individual, corporativista? A gente está vendo agora o judiciário todo organizado lá, mas para reclamar pelo seu dinheiro. Não para reclamar por uma agenda comum, republicana, democrática. Eles pouco se engajam nisso, né? Como convencer o nosso vizinho de que a reacionariedade penal não é um caminho para enfrentamento da violência? Como contrapor o bombardeio que ele tem pela Rede Globo, pela Record, pelo SBT, no seu jornalismo, que de fato responsabiliza pela criminalidade urbana o jovem pobre negro? Como enfrentar isso, né?
é uma luta difícil, assim, e eu venho tentando, na medida do possível, fazer isso, eu já estou concluindo, na medida do possível, fazer isso através do mandato. Não é fácil, porque nem sempre as pessoas compreendem essa estratégia de diálogo com diferentes grupos e de tocar essas pautas coletivamente. Então tem gente no meio da comunidade progressista, vou chamar assim, que reúne todos esses grupos, que me acusa, mas ele não tem que tocar a pauta das mulheres, porque ele é mulher, ele não é mulher, ele é homem. Peraí, a bancada feminina lá, além de reduzida, ela é composta de mulheres que não é por causa da identidade de gênero dessas mulheres que elas se colocam necessariamente ao lado das lutas históricas das feministas. Então a gente tem que ter sensibilidade para isso. Não estou querendo usurpar o protagonismo das mulheres, mas não tem outra pessoa que possa, legislativamente, em termos de democracia representativa, colocar os projetos de lei. A Gabriela Leite, que morreu, tinha uma dificuldade enorme de encontrar alguém que colocasse o projeto de legalização da prostituição. Esse projeto, aparentemente dito assim, parece um projeto banal, supérfluo, desnecessário, ou como algumas feministas dizem, como assim? A prostituição, nós consideramos a prostituição um problema, então não tem que colocar um projeto para regulamentar a prostituição. E aí eu digo, olha, enquanto você considerar conceitualmente a prostituição um problema, porque você acha que a prostituição é um derivado do patriarcalismo e das sociedades capitalistas, da dominação masculina, as mulheres estão concretamente se prostituindo e sujeitas à violência sexual, ao tráfico humano, elas estão impedidas de ter acesso à saúde reprodutiva, porque não há regulamentação. Então, dá para você deixar pelo menos essa discussão de lado e a gente discutir a abolição da prostituição num outro momento e pensar em lutas concretas que tem a ver com o empoderamento da mulher, com o acesso da mulher à política de saúde e à política de segurança e à renda, enfim. Outros me acusam de, ele não... você defende o Estado laico e está defendendo o povo do candomblé? Que contradição é essa? Laicidade do Estado não pressupõe defender o povo do candomblé, porque o povo do candomblé é religião. Se é religião e o Estado é laico, não tem que ter nenhuma religião. E eu falo, peraí, eu não estou dizendo que os valores da República Democrática da Constituição têm que se nortear a partir dos dogmas e valores espirituais das religiões de matriz africana. Quando eu me coloco ao lado das religiões, é porque elas são violadas no seu direito à crença. Defender o Estado laico é defender, em última instância, o direito tanto da pessoa de religião africana se expressar a sua fé, quanto o ateu. Liberdade laica. Exatamente. Então, às vezes, dentro do nosso campo progressista, as pessoas não compreendem esse movimento, mas a gente vem travando esse movimento. E dia 8 de outubro vai acontecer em São Paulo. A gente está se pensando na data que vai acontecer no Rio de Janeiro, mas vai acontecer em São Paulo. Então, quem puder ir, eu posso colocar em contato o lançamento da Frente Povo Sem Medo, que é reunir toda essa galera, todo mundo que é progressista, todos nós que acreditamos nas conquistas da Constituição Cidadã de 88, que queremos um Estado laico, democrático de direito, livre de esquemas de corrupção, livre dessas estruturas mafiosas, sejam elas as milícias, sejam elas o narcotráfico, sejam elas as igrejas neopentecostais, fundamentalistas. Quer dizer, como a gente vai enfrentar isso e garantir? Quem puxou essa Frente Brasil Sem Medo foi o MTST, que é o movimento dos sem-tetos, que é o Guilherme Boulos que toca esse movimento em São Paulo, mas está reunindo todo mundo, da Marcha da Maconha ao movimento dos ciclistas, que demandam por uma outra apropriação da cidade, o movimento LGBT na sua diversidade, o povo de santo, estamos todos Frente Brasil Sem Medo, para disputar não só as nossas conquistas, mas disputar também esse governo que está aí. Porque esse governo tem cedido demais às forças conservadoras. E a gente quer mostrar, olha, tem uma força do lado de cá também, para a qual você tem que olhar, a qual você tem que ceder. Então, eu acho que essa é uma maneira da gente concretizar um pouco o que o Ivani falou. São espaços de interação. Então, essa frente vai ser um espaço e existem outros espaços. A Cristina sabe disso, eu tenho um conselho do mandato e o conselho está aberto
Quem mais pessoas quiserem entrar no conselho, elas podem ir para as reuniões do conselho, que são reuniões como essa aqui, só que com diferentes pessoas da sociedade e onde essas demandas são articuladas, né? Então, tem pessoas do Ministério Público, tem as pessoas da cultura que militam o Procultura, que é o projeto de lei que está lá, que democratiza os recursos da cultura e amplia. Tem as feministas, o movimento LGBT está presente, o movimento pela cidade, quer dizer, tem todo tipo de representação no meu conselho e quem quiser entrar, é só falar comigo, porque esse é um espaço de você participar diretamente de um mandato que você pode ter votado ou não, mas que você quer participar, entendeu? E outros espaços são as redes sociais. A gente não pode desprezar esses espaços. Então nós temos que cada vez mais nos articular nesse fórum aí. Ou através das nossas páginas, ou criando grupos mesmo. Então se a gente puder criar grupos no Facebook em que a gente possa interagir, agora dialogar mesmo, né? Porque não é xingamento, né? A gente tem que cada vez mais banir as pessoas que não conseguem dialogar, que não conseguem espaço para o insulto, para o xingamento nas redes sociais. Então é isso, sim, temos Eu queria fazer uma pergunta, só um instantinho, não, porque a gente tem pessoas para falar ainda, vocês já falaram 2 ou 3 vezes. Por favor. Rafael. Eu só falar que tem uma grande convergência se o Rafael não achar ruim ou se tiver com pressa. Não. Posso então? Porque eu tinha feito quando o Elenildo me convidou para participar aqui do encontro, eu não sabia bem qual era o espírito que estava regendo a proposta aqui dessa manhã. Então eu fiz uma proposta, Elenildo, que era, e eu vou apresentá-la de modo mais sistemático aqui, tá? Que tem a ver, é muito convergente com o que o Jean estava dizendo aí, que tem a ver com o enfrentamento do mundo. E aí na sua fala eu fiquei pensando em outras 2 coisas também que tem a ver com isso, né? E aí eu trouxe um trabalho da década de 90, né, mais precisamente de 97, que é o Debate no NER, que é uma publicação lá da URGS, da Federal do Rio Grande do Sul. E aí o Ari Pedro Ouro, ele publicou esse artigo, Neopentecostais e Afro-Brasileiros, quem vencerá essa guerra? Porque naquele momento ainda não se falava ainda de intolerância religiosa, né? Então, no campo, pelo menos, acadêmico, se tratava de uma guerra santa que estava sendo anunciada, né? E aí a Cecília Maris, porque é Debate no NER, que sempre tem um artigo que abre e os comentaristas desse artigo, né? E a Cecília Maris, que é aqui do Rio, da UERJ, apresentou uma contrapartida ao artigo do Ari Pedro Ouro, dizendo o seguinte: o Ari Pedro Ouro dizia no artigo, a questão central dele é que os afro eram desmobilizados politicamente, desorganizados politicamente, e que em razão disso se tinha uma grande dificuldade deles atuarem e terem visibilidade nessa cena política, tá? E aí a Cecília Maris, de modo muito consistente e interessante também, dentro dessa seara acadêmica, elabora então um contraponto que ela diz o seguinte: não, mas não vamos olhar pelo vazio, né? Pensando então que não são organizados politicamente porque não tem uma centralidade ou que não estão interessados na política, mas porque eles têm uma pauta que é diferente das tradições, digamos assim, universalistas, né, que então demandam esse tipo de atuação no campo político porque tem interesses em se universalizar, em dominar, né? Bacana. Mas o que a gente foi acompanhando e a gente buscando nos registros históricos também, os religiosos matrizes africanas estão organizados politicamente de um jeito que não é uma organização centrada como se tem como referência, por exemplo, dos evangélicos, né? Mas tem atuado na política, pelo menos desde a década de 70, a gente tem registros disso, se colocando, buscando legitimidade na sociedade, sobretudo a partir de uma pauta da cultura, né? Mas é dos jogos de visibilidade e invisibilidade que eu quero mais tratar para falar do medo, porque a partir aí dos anos 2000, sobretudo metade dos anos 2000 para frente, a gente começa a observar, ter visibilidade, digamos assim, essa organização dos religiosos de matriz africana na política, né? Depois eu vou terminar com algumas imagens para a gente não sair para baixo, mas assim, um pouco para dar uma visualidade legal.
Mas para falar desses medos, né, que a gente vem elaborando em termos assim, teóricos, né, que são os medos sociais, que lá na década de 60 o Wright Mills já falava dele. Aí nessa pauta LGBT, ou agora mais para pensar os fundamentalistas religiosos, a gente fala do pânico moral, que são justamente essas organizações, os mecanismos que são acionados em momentos em que há uma mudança social em curso e que a sociedade se sente um pouco num caos sem a referência do que apontará essa mudança, né? E em razão disso começam alguns discursos do medo e do pânico a emergirem. Então eles estão falando de ditadura gaysista, por exemplo, né? Do fundamentalismo homossexual, e a gente entrevistou o Bolsonaro para pesquisa e ele produziu um material, esse panfleto, por exemplo, né? Onde ele vai trabalhando além do medo com a retorção dos argumentos. Então, só para citar uma das coisas, que não ficou inteiro aqui, mas ele vai dizer aqui na fala desse aqui da pedofilia, né, ligando a homossexualidade à pedofilia, dizendo então, o Luiz Motti, né? Onde ele supostamente disse isso. Supostamente. Ele não disse isso. Supostamente disse isso. Só um parênteses assim, Cristina, o Bolsonaro, a quadrilha Bolsonaro, é das expressões políticas com mais organização nas redes sociais. Eles têm um verdadeiro exército de informação, de destruição de reputação na rede social. Eu fico impressionado, assim. Nós já fizemos várias ações na Polícia Federal, já apresentamos vários elementos, mas a polícia não consegue provar a relação desses grupos com eles. São articulações, eu sei que são muito poderosas. Assim, a gente pode pensar, as duas frases ali que estão nesse panfleto são fatos. A gente acompanhou a audiência pública, o André falou aquilo, o André Lázaro, mas você está chamando a atenção para uma coisa mais grave ainda, que é, além da retorção do argumento, é mentira, né, que está sendo veiculada no espaço público. Mas a frase, para consolidar essa ideia de homossexualidade e pedofilia, ele diz, que o Luiz Motti teria dito: nos últimos 36 anos de prática homoerótica, calculei que devo ter transado com mais ou menos 500 homens diferentes. No meu caso, para dizer a verdade, se eu pudesse escolher livremente, o que eu queria mesmo não era um homem, e sim um meninão. Quer dizer, ele apresenta uma fala dessa e outras, né? No plano nacional LGBT, está lá no plano, né? Garantir a segurança em áreas frequentadas pela população LGBT com grupos de policiais especializados, sobretudo nas quais há grande incidência de discriminação e violência. No panfleto que ele elabora, trabalhando pela retorção, essa ambiguidade, ele coloca: garantir a segurança em áreas frequentadas pela população LGBT com grupos de policiais especializados, criação de batalhões policiais gays nos estádios B-gay, tá? Outra, que é estabelecer a política pública para assegurar o respeito à orientação sexual e identidade de gênero nas casas estudantis mantidas pelo poder público e pela iniciativa privada. Ele resume isso na criação de uma república gay. Né? Mudar a metodologia de atendimento pedagógico em carceragem visando proporcionar melhor adaptação da população LGBT. E ele diz também da produção de um presídio especial para a população LGBT. Tá? Então, trabalhando com esses argumentos, né, vão retorcendo e promovendo a ideia de que é uma afirmação de um grupo pela negação do outro, toda essa retorção. E a Damares Alves, que é secretária da Frente Parlamentar Evangélica, deu um depoimento para a gente na pesquisa que era o seguinte, né, nós fizemos uma pesquisa e ninguém fala disso. A união homossexual não é duradoura. Não existe um número muito grande de homossexuais que vivem mais de 15, 20 anos juntos. Eles mudam muito de parceiro. Esse é o argumento, é um argumento científico, porque eles têm toda uma elaboração de que supostamente o homossexual, na sua natureza, ele troca de parceiro com mais frequência que o hétero. É da natureza dele a insatisfação, é da natureza dele estar lá, é direito dele, ele é homo, ele faz o que ele quiser. Aí nós provamos que, se a gente aprovasse o casamento no Brasil, nós estaríamos lotando os tribunais com um número muito grande de divórcios que viriam por conta disso, de ação, de pensão, divisão de bens, de guarda de filhos. Nós entendemos que a criança ficaria muito instável. Com quem ficaria essa criança? Então nós temos provas disso, nós temos dados sobre isso. Então, quando nós questionamos o casamento, nós questionamos por esse lado. Para finalizar o show, né, que a gente fez várias entrevistas com parlamentares, inclusive com a Marta Suplicy também, com o Jean, que colaborou no livro, belamente também, e o Marco Feliciano, nessa de que tem uma grande conspiração, né, operando pelo medo, ele vai dizer:
Já como parlamentar, a nossa briga aqui tem sido terrível, porque como eu represento um segmento de luta única e exclusivamente pela família, porque a família é a base da sociedade, né? Nós vivemos hoje no mundo da influência da ONU, que quer mandar nos governos. E nós sabemos o pensamento da ONU, desde 60 para cá, da Revolução Sexual. Há um pensamento dos intelectuais, que há uma explosão demográfica incontida e isso deve levar à falência do planeta por causa das reservas naturais que estão se extinguindo. E isso é o que eles apelam. Em função disso, houve uma união entre vários militantes de vários segmentos, a começar pelas feministas, as abortistas, o pessoal do grupo LGBT, e se uniram para que a família seja atingida, tá? Então, Veja o grau